Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Reiniciando nossas perguntas e respostas. Tenho uma pergunta para o Arcanjo Miguel. Gostaria de saber a importância do batismo para a nossa vida. Crença limitante. O que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento em que você é batizado em uma determinada religião, você está preso a ela para sempre. A ideia colocada para vocês é que ali vocês recebem o amor de Deus, de nosso Deus Pai e Mãe, o amor de Cristo, de Sananda. O amor deles não está condicionado a um ritual. O amor deles existe em qualquer época de sua vida. Todos têm a centelha divina, eu já disse isso aqui. Então isso são imposições das suas religiões. E aí vem toda uma série de consequências a partir disso. Porque tem a parte financeira também envolvida no processo. Então, espiritualmente falando, para a alma, o que é o batismo? Ela ali ganha um nome? Não, ela já ganhou um nome. Quando você fez o registro neste mundo daquele nome, este nome passou a ser o nome etérico daquela alma, como eu já expliquei. Não é o batismo que fez o nome ir para o banco de dados do universo. O nome já foi dado. Acabou. Meu querido Arcanjo Miguel, sabemos que muitas passagens da Bíblia foram criadas para nos manipular. Qual a credibilidade dela? Até que ponto podemos confiar? Estudo as cartas de Cristo e depois que conheci as cartas não consigo nem abrir a Bíblia. Eu não vou aqui comentar sobre religiões ainda. Esse será um dos últimos tópicos que falarei nessa minha série de ensinamentos. Ainda não chegou o momento. Vocês não estão prontos para ouvir a verdade. Eu já disse aqui, não foi Sananda quem escreveu os seus livros religiosos. Não foi Buda, não foi Maomé. Todos foram escritos por homens com mentes pensantes e mentes manipuladoras. Mas também eu já disse que nem tudo que está ali é 100% manipulação. É claro que não. Muita coisa que está ali, no caso o livro que você citou, foi escrito pelos discípulos de Sananda. Então tem uma profunda verdade. Mas nas entrelinhas, muitas coisas foram colocadas justamente para que vocês não entendam tudo que foi dito ali e se tornem altamente dependentes e medrosos em relação das coisas ditas. Se você já leu ou lê as cartas de Cristo, muito bom para você, porque aí sim você está conhecendo a verdade. Meu querido Arcanjo Miguel, sinto um amor especial por Jesus, sinto que tenho algo a ver com ele. Senti em uma ocasião ele me chamando para o despertar, me chamou pelo nome,
e disse que o momento é agora. Me peguei em lágrimas dizendo: como posso resistir ao seu chamado? Isso realmente ocorreu ou é coisa da minha cabeça? Meus irmãos, eu acho que eu já deixei isso muito claro aqui. Vocês foram forçados a acreditar que são seres horrendos, pecadores, pequenos, inferiores, que jamais, em tempo algum, nenhum ser de luz se aproximaria de vocês. Vocês foram levados a acreditar nisso. E acreditaram durante muito tempo e muitos ainda acreditam. Surpresa nenhuma, Sananda ter falado com você, como pode falar com qualquer um que está me ouvindo agora. Isto não é impossível, pelo contrário, é perfeitamente possível. Então não é coisa da sua cabeça. Seja grata por esse momento, apenas isso. É verdadeira as histórias da lei do Uno? Falam com detalhes de acontecimentos do universo e sobre a superterra, Maldek. Você pode comentar sobre esse grande planeta? O que eu posso lhe dizer? Sim, são verdadeiras as histórias ali apresentadas nesse contexto. Quanto ao planeta Maldek, não vou ficar aqui explicando nem contando histórias que não vão trazer nada de irrelevante à evolução de vocês. A minha ideia aqui com essas perguntas é trazer algo que realmente vale a pena. Apenas isso. Acerca dos profetas que hoje fazem curas instantâneas, expulsam demônios e maldições, podemos confiar e nos entregar? Como podemos identificar o tipo de profeta que é charlatão e o que é verdadeiramente um homem de Deus? Pergunta interessante, minha irmã. Não existe uma regra. Eu não tenho como dizer para você: olhe por esse aspecto ou olhe por outro aspecto. Não existe regra. É aquilo que eu tenho dito sempre para vocês. Ouçam o seu coração, mas ouçam com a mente aberta, com a mente lúcida, para que vocês consigam ver exatamente a verdade. Muita coisa que é dita, que é mostrada, é manipulação das situações. Para gerar o quê? Para gerar o medo. Para dar um poder que eles não têm e que vocês vejam esse poder. Apenas isso. Então eu diria apenas que vocês tomem muito cuidado. Observem. Não tomem uma decisão apenas por um aspecto. Vocês têm que analisar o todo. E aí sim vocês conseguirão discernir quem é real e quem não é. O que pode ser feito por nós que encarnamos na África para que possamos mudar a mentalidade? Vivemos em um continente tão denso, com uma história tão carregada e cheia de traumas. Meus avós e meus pais nasceram em Angola. Eu, meu marido e meus filhos também, mas somos misturas de raças. Eu e meus filhos somos de cor mais clara. Passamos por brancos. Sofro preconceito de muitas formas, até mesmo com meu trabalho artesanal. Pessoas não acham digno uma pessoa, não sendo de cor negra, ter visibilidade e evidência numa cultura que é dos negros. Como poderemos mudar essa mentalidade, visto que somos todos humanos? Até quando há a separação de raças? Não há muito o que dizer aqui. Cada um nasce onde a sua alma escolheu.
E se nasceu ali é porque tinha lições a aprender. Todos que nascem ali têm lições a aprender, com toda certeza. E lições muito severas, de sofrimento, de dor, de falta, de escassez, de tudo. Então, se isso foi uma opção da sua alma, aguarde os ensinamentos. A evolução está acontecendo, pouco a pouco. E cada uma das almas tem que fazer a sua parte. É só isso que eu posso lhe dizer. Cada uma alma tem um caminhar e nasce no lugar certo que ela quis nascer para aprender algumas lições. E somente com a evolução é que isso tudo vai mudar. Não tem outro jeito. Meu amado e mestre Arcanjo Miguel, poderia nos falar sobre a música nos seus aspectos mais importantes e benefícios? Eu já falei sobre a música. A música é uma combinação de sons, harmônicos ou não. Harmônicos quando aquela música traz a paz, traz a entrega. É quando a sua alma se aquieta, a sua mente passa a navegar naquela melodia e há ali um equilíbrio, uma tranquilidade. E quando não, é quando traz a agitação, quando traz o desespero, quando traz a dor, o sofrimento, e aí ela passa a ser uma melodia ruim. Então ela atende aos dois polos. A música nas esferas mais elevadas do cosmos é muito diferenciada das que temos aqui? É claro que é, porque as frequências são mais altas. Não existem músicas do tipo das que vocês têm aqui. Apenas músicas que tragam a elevação da alma. Apenas isso. Pessoas que gostam e querem cantar, por exemplo, em coral, mas são pouco favorecidas pelo dom, ouvido musical. Há algo que se possa fazer por eles? Meus irmãos, cada um tem o seu dom, cada um tem as suas habilidades. Não adianta querer colocar em uma pessoa um dom que ela não tem. E cada um tem que ser humilde o bastante para perceber isso. Ele pode não ser bom em determinada coisa, mas com certeza será bom em outra. Então o que ele busca é o equilíbrio. Não há como se criar aquilo que não se tem. Nesse caso, um dom. Ou você tem, ou você não tem. Em um dos vídeos, você falou que a alma pode se dividir em até 12 partes. Isso me fez lembrar alguns acontecimentos. Entre os anos de 2017 e 2018, aconteceram umas situações estranhas. Primeiro, em janeiro de 2017, fui ao cabeleireiro, onde costumava ir entre 2012 e 2015, no estado do Piauí. Ao chegar lá, ele ficou espantado e me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu respondi que tinha marcado hora com ele e ele respondeu dizendo: "Sim, mas você veio ontem." Eu expliquei que não tinha ido e ele falou que tinha ido lá uma pessoa idêntica a mim no dia anterior e que ele tinha cortado o cabelo dela. Ficou um tanto espantado e ficou explicando que não tinha diferença de mim. Achei um tanto estranho. Ele, no intuito de provar que era verdade, disse que tinha falado com ela no WhatsApp e que tinha foto. Só que procurou e não encontrou nada. Bem, achei estranho, mas passou. Só que no mesmo ano, por volta do mês de setembro, voltou a acontecer novamente, desta vez estava em São Paulo.
Ao entrar no prédio onde morava, fui abordada por uma moradora falando comigo, perguntando do meu tio. Falei que devia estar me confundindo com outra pessoa, pois meu nome não era o que ela estava se referindo e que morava no prédio. Mas não tinha nenhum tio lá e também não era do interior de São Paulo. A mulher insistiu e disse que tinha conversado com uma pessoa no dia anterior que era idêntica a mim e que seria impossível distinguir. Depois, mais uma vez em um restaurante, uma mulher me abordou achando que eu novamente era outra pessoa que ela tinha conhecido na universidade lá. Perguntavam se eu tinha uma irmã gêmea, mas não tenho. Bom, de lá para cá não aconteceu mais. Mas a pergunta é, isto está relacionado ao momento que estamos vivendo? Tem relação com estas partes da alma que dividimos? Podem ser os seres escuros tomando a forma do meu corpo, já que desenvolvo um trabalho espiritual aqui? Enfim, não consegui uma resposta sobre o que possa ser e também não vi mais ninguém que tenha passado por algo parecido. É uma falha na Matrix? Se houver uma explicação e puder elucidar, ficarei grata. A pergunta é grande, pessoal, mas muito interessante. Por isso eu vou responder. Realmente concordo que será muito interessante para até outras pessoas saberem. Meus irmãos, muita coisa está acontecendo. Muita coisa que vocês não têm explicação. Neste caso, eu posso dizer que sim. É um outro pedaço da sua alma que está transitando por aí. E que, assim, por uma grande coincidência, vocês estão trilhando caminhos quase que paralelos. Que vocês estejam seguindo praticamente a mesma estrada, só que com uma diferença de tempo. Por isso sempre acontece antes de você chegar. Não é comum, mas também não é raro. Muitas pessoas passam por isso. Apenas muitas acham que é maluquice, que é coisas inventadas, e que muitas pensam realmente que é um irmão gêmeo que está vindo aí e que não sabia. Em alguns casos pode até ser que seja um irmão gêmeo que por algum motivo foi escondido de você, mas não é o seu caso. Seu caso realmente é um outro pedaço da sua alma que veio muito parecido com você, como se fosse gêmeo, mas não tem os mesmos pais que você teve, são de outros pais. Aí eu não vou entrar muito para explicar por que vieram tão parecidos. São os desígnios do eu superior. Talvez mais para frente você poderá entender o porquê disso tudo. Ouvi falar que a maçonaria foi criada pelos seres escuros. Então gostaria de saber o que é ser maçônico. Poderia falar mais sobre o assunto? A resposta não será grande. Sim, a maçonaria tem muito a ver com os seres escuros. Se você quer saber o que é, pesquise. Eu não vou dar aula aqui do que é a maçonaria. Não é o tipo de coisa que será interessante para a evolução de vocês, muito pelo contrário. Que eles são ligados aos escuros? Sim, são. Totalmente ligado a eles. E são eles que mantiveram o mundo do jeito que está assim até hoje. Querido Arcanjo Miguel, quando uma alma faz pacto com outra numa vida passada, quais as consequências na vida atual?
E se não tiver oportunidade de cumprir com o pacto, poderia falar mais sobre o assunto? Meus irmãos, vocês fazem muitas bobagens. Essa história de pacto é uma delas. Depende. Você poderá cumprir na próxima encarnação como demorar muitas para cumprir. Vai depender dos desígnios do universo. Mas normalmente quando há um pacto, as almas costumam vir juntas, porque procuram fazer com que venham. Mas posso dizer a vocês que não é uma boa decisão, porque vocês vão repetir os mesmos erros da vida passada. Ambas não evoluirão e estarão presas a um sentimento eterno, até que este pacto seja eliminado e cada uma possa seguir o seu caminho de evolução. É totalmente ruim para a alma esse tipo de coisa. Quando não é cumprido, é porque houve uma ação maior em cima dessa decisão e que fez com que elas se afastassem. Mas elas continuarão tentando, até que consigam se unir novamente. Isso é certo. Dependerá muito do eu superior de cada uma saber se está no momento de quebrar isso ou não. Seria possível a incorporação de seres de outro planeta em centros espíritas? Isso acontece? Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Mas eu diria para você que não são seres de muita luz, porque seres de luz não incorporam, porque sabem que isso não é bom para as roupagens, seja humana, seja que roupagem for. Possível acontecer? É. Mas neste caso não é um ser de luz, com toda certeza. Bom, meus irmãos, por hoje está bom. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, tentando tirar as dúvidas de vocês, pouco a pouco, mas vamos chegar lá.